Existia um fenômeno muito engraçado no cinema nacional na década passada, que inclusive foi tema do meu possível TCC quando eu estudava turismo, que tiveram vários filmes brasileiros em sequência, geralmente comédias, dessas grandes produções nacionais, que mostravam os seus protagonistas viajando para destinos talvez bem marcados, quase como uma grande propaganda, uma grande revista de turismo disfarçada de filme. Esses filmes vieram num período muito, digamos, interessante do Brasil, política e economicamente, porque a gente estava numa maré boa, a economia estava ok, tinha a chamada pela imprensa a grande ascensão da classe C, que é, venhamos e convenhamos, é o público desses filmes, então era como se fosse uma grande publi dessas companhias de turismo e desses destinos tentando atrair novos turistas, novos frequentadores. Não tô dizendo que esse movimento voltou, mas é muito interessante ver um filme desses em 2024. A gente vai falar hoje sobre Dois é Demais em Orlando, que lembra muito esse movimento que aconteceu no cinema nacional na década passada. João, vivido por Eduardo Sterblit, está prestes a conhecer os parques da Universal em Orlando, mas sua chefe, vivida por Luana Martal, pede para ele entregar o filho dela, Carlos Alberto, vivido por Pedro Burgarelli, ao pai nos Estados Unidos. Quando o pai não aparece, João e Carlos Alberto são obrigados a ficarem juntos. Bom, começando do começo, esse filme tem um apelo muito, talvez, não necessariamente infantil, mas talvez ali infanto-juvenil, ali adolescente no máximo, principalmente pela história que ele conta aqui, que também não é nada nova, nada inovadora, né? É aquela criança com pensamento de adulto e o adulto com pensamento de criança. E a primeira coisa que me pega aqui é essa data de estreia. O filme estreou no cinema dia 28 de março, que é uma data que pra mim não faz sentido comercialmente no calendário, né? Como é um filme que apela pra esse público, e fala sobre viagens de férias, e tinha que vir nas férias, ou ali entre dezembro e janeiro, ou talvez ali em julho, se tivesse menos competição. Mas eles lançaram o filme quase em abril, tô todo mundo estudando. Não sei, não fez sentido muito essa data no calendário, não. O que me faz pensar que o filme foi simplesmente jogado aos leões, ali, jogado, descartado no cinema, porque alguma coisa deve ter atrasado ele no calendário. Bom, como eu falei antes, a gente já teve esse movimento de entre muitas aspas, cineturismo, o cinema brasileiro servindo de vitrine turística para destinos internacionais. Só que eu acho que aqui a gente tem um caso um pouquinho diferente e talvez um pouquinho piorado. Porque, sei lá, se em De Pernas pro Ar 2, a personagem da Ingrid Guimarães vai abrir uma loja em Nova York, ou se em SOS Mulheres ao Mar, a personagem da Giovanna Antonelli vai fazer um cruzeiro pra esquecer, pra curar uma dor de amor, aqui a motivação do personagem é estritamente férias, assim, é muito claro que, que é um filme que está vendendo as férias dos sonhos. E esses dois casos que eu citei, o objetivo era muito mais amplo, né? Em De Pernas pro Ar 2, o cenário era a cidade de Nova York como um todo, e em SOS Mulheres ao Mar você tinha o cruzeiro que parava em diversas cidades da Europa. Então, realmente, era um chão maior para cobrir. Esse filme se passa no hotel e no parque da Universal em Orlando. Então, não existe visão de fora, você não vê a cidade de Orlando, Flórida, ou outros parques, ou outras destinações turísticas. É um filme patrocinado pela Universal Studios para vender os parques da Universal para o público brasileiro. E assim, não tem nada de errado de fazer um grande filme publi. Sei lá, tempos atrás eu vi aquele filme da Maísa com a Glória Pires, que era uma grande publi da OLX, mas eu acho que faltou um certo trabalho aqui em algumas questões. Primeiro que eu acho que a relação entre o João e o Carlos Alberto foi mal explorada, pelo menos no início, assim. O filme meio que coloca uma rivalidade pra eles que nunca fica clara pra gente de onde veio. Eles só simplesmente se desgostam desde o início. E
assim, se você construísse melhor essa relação, você conseguiria fazer melhor essa ponte emocional que o filme tem no final, entendeu? A história é uma grande sessão da tarde, assim, não tem grandes surpresas, grandes questionamentos, mas eu acho que falta essa construção melhor para poder articular com outras partes do filme, assim, para fazer essa grande sessão da tarde ser uma grande sessão da tarde muito prazerosa e divertida, o que não é tanto o caso aqui. Bom, o filme é protagonizado pelo Eduardo Sterblit e eu acho que tem um problema aqui. A gente tem o Eduardo Sterblit meio que interpretando ele mesmo. A gente já viu nos últimos anos, quando ele pegou papéis interessantes em novelas e séries, que ele é um bom ator quando ele tem um desafio, quando ele se propõe a isso. Mas aqui ele não tá fazendo esforço algum. Eu sinto que talvez o filme tenha deixado ele improvisar em alguns momentos, mas é simplesmente ele sendo ele. Se você assistiu aquele programa que ele tinha durante a pandemia na Globoplay, você vai ver muito daquilo lá aqui, nas piadas, na forma como o personagem se projeta, nos comportamentos. E isso não seria um problema se você não tivesse no antagonista dele a figura que o Daniel Furlan é nesse filme. Porque, diferente do Eduardo Sterblit, que tá ali nele mesmo, o Daniel Furlan traz um pouquinho daquela coisa meio Daniel Furlan, que ele tem todos os personagens, mas o personagem dele tem um certo trabalho. O personagem dele aqui, por exemplo, é um vilão, mas ele é um dentista, então tem uma estruturação maior nos roteiros, nos diálogos, apesar de a gente ainda reconhecer aquele toque do Furlan ali, eu acho que existe uma construção maior, e ele acaba se destacando muito em frente ao Eduardo Sterblit, que tá simplesmente repetindo tudo que a gente conhece dele desde o Pânico. Existe uma coisa aqui que me pegou muito também, porque graficamente o filme tem um trabalho interessante. Ele tem uma pegada mais comic, mais quadrinhos, assim. Às vezes aparecem palavras escritas na tela, existe uma edição, talvez, para sintonizar com essa galera mais nova, muito adepta de redes sociais, de internet. O filme consegue colocar essa linguagem na tela graficamente de uma maneira legal. E não dá pra afirmar o que mudou, o que ficou no chão da ilha de edição, mas é impressionante que o filme tem alguns atores importantes, alguns atores conhecidos, que simplesmente aparecem só no fundo. Por exemplo, existe um núcleo nesse filme, né, que é a namoradinha do Carlos Alberto e a família dela. O namorado da mãe dela é interpretado pelo Robson Nunes, um ator já bastante consagrado. E se ele tem 3 falas o filme inteiro, é muito. E ele tá nas cenas que são rodadas ali em Orlando. Ou seja, pagaram a passagem pro cara aparecer, sei lá, 3 minutos no filme, se divertir lá no parque e é isso, entendeu? Então, talvez existissem mais cenas desses personagens que seriam legais, que acrescentariam mais a história, que talvez não fizessem o filme ter nem 5 minutos a mais, mas ajudassem a dar uma visão mais global desses personagens e que, infelizmente, a gente não vai ver. O filme também passa por uma dificuldade, e isso é uma dificuldade técnica que, infelizmente, não tem muito o que fazer, que é... Existem cenas, por exemplo, que eles estão gravando no Parque da Universal à noite. E, infelizmente, eles não podem fazer igual no estúdio, igual eu tô aqui, com uma luz enorme na minha cara pra você me enxergar bem. Então, algumas cenas que eles gravaram no parque à noite, elas são muito escuras e acabam destoando um pouco do resto do filme. Mas ali não existia uma solução técnica viável, talvez. Não sei se... talvez gravar o cenário e reproduzir em chroma key. Não tem como a gente arbitrar sobre isso. Bom, existem muitas cenas com falas em inglês, mas o filme tem legendas. Na sessão que eu fui premiado, eu fui na estreia do filme, e na minha cidade, pelo menos, na sessão que eu fui, deu problema nas legendas. Sorte que eu sou meio Sasha alfabetizado em inglês, eu consegui entender. Tipo assim, não tem nada também muito demais, eu consegui entender o que os personagens estavam falando, mas pelo menos na minha sessão, eu tive problema com as legendas do filme. Nesse mesmo dia, eu também assisti Godzilla vs Kong, e parece que foi um problema na sala que eu estava assistindo. Tanto que o Godzilla vs Kong ia ser na mesma sala, mudaram ele pra outra sala, então provavelmente não é um problema do filme. Se você assistir, as suas legendas vão estar funcionando perfeitamente. Mas eu precisava relatar que isto aconteceu comigo. É um filme simpatiquinho, é um filme que, quando ele foi exibido na sessão da tarde, se for exibido, né, se a Globo quiser exibir essa grande propaganda dos parques da Universal, ele não vai ofender ninguém, mas eu acho que ele é um filme
pouco memorável e ele tem essa pequena falha nessa construção dessa história e desses personagens que me incomoda um pouco. E eu acho que deixar o Eduardo Stablitt solto no estúdio também não foi a melhor ideia, porque eu acho que ok, ele consegue lidar bem, existem algumas construções, mas nada é genuinamente assim, muito engraçado para compensar isso. Eu acho que existem filmes publi-turísticas melhores que esse aqui. E sei lá, provavelmente vou lembrar muito mais da propaganda da OLX, da Maísa, do que da propaganda da Universal do Eduardo Sterblit. Para 2 é demais em Orlando, eu dou 2 estrelas. E aí, você foi assistir? Gostou? Não gostou? É fã do Edu Sterblit? Estava esperando alguém comentar sobre esse filme na internet? Comenta aqui embaixo o que você achou. E claro, antes de você sair desse vídeo e reservar uma viagem para você e um acompanhante, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, quando estiver em dúvida, peça ajuda ao Optimus Prime. Até o próximo filme.